uma professora que virou missionária e leva no coração um pouco da história de Nova Friburgo para Roraima, em cada ação realizada. Meu nome é Jaqueline dos Santos, tenho 51 anos, nascida e criada aqui em Nova Friburgo e eu tenho uma história para contar. Eu estudei aqui no Jamil Jaique, no 2º grau, depois eu fiz a Faculdade de Filosofia Santo Doroté, que infelizmente acabou. E eu também fiz pós-graduação na USP em Sistemas de Comunicação e também fiz a Antropologia, pós-graduação em Antropologia também. 17 anos mais ou menos ao todo, né, no estado. Aí eu vim para a igreja e tive esse chamado de Deus, né, para ir trabalhar interculturalmente com os indígenas aqui do Brasil. Aí eu deixei essa matrícula no estado e fui morar em Roraima, ser professora dos indígenas. Inicialmente, quando cheguei lá em Roraima, eu fui para ser professora mesmo na escola dos indígenas e era uma experiência muito doida porque eu não sabia falar a língua, né? Então a primeira coisa que eu tive que fazer foi aprender a falar a língua Yanomami Ninam. Depois a gente começou a trabalhar com alfabetização, mais ou menos o que fazia aqui, fazendo lá. Só que lá eles aprendem muito mais devagar, então foi um processo de aprendizado mútuo, né? Tanto meu quanto deles, assim, para trabalhar com a alfabetização deles. E graças a Deus tem muita gente alfabetizada agora, porque a gente trabalhou com isso anteriormente. Esse negócio é muito engraçado porque você tem um choque cultural, né? Assim, quando você sai daqui do Rio, falando esses S's todos que a gente fala, chega lá e você vai emergir mesmo numa cultura diferente e com um povo que pensa o mundo totalmente diferente. Então, nos primeiros meses até foi bem difícil assim, essa adaptação. Mas depois eu comecei a conhecer as pessoas, comecei a conhecer mais da cultura e daí deslanchou, né? Eu sinto bem confortável lá agora, depois de 15 anos, me sinto bem confortável. Eu senti muita falta, sinto ainda falta da minha família, porque eu sou solteira, mas tenho um vínculo muito grande com os meus irmãos e com os meus sobrinhos também, então senti muita falta disso. Só que antes de ir, eu conversei muito com cada um, explicando o que eu ia fazer lá. E foi uma coisa bem interessante, assim, eles entenderem e ficam orgulhosos de mim, eu acho. Eu fui para lá mais velha, já com 36 anos, então eu demorei uns 5 anos, mais ou menos, assim, para me sentir confortável para ensinar, por exemplo, para ensinar a palavra e tal. Eu senti mais confortável com uns 5 anos, mais ou menos. Bom, eles são super abertos para receber outras pessoas, isso é uma coisa curiosíssima, né? Eles são abertos, quando você chega eles querem saber quem é seu pai, quem é sua mãe, como é que é o nome e de todo mundo da sua família. Eles têm uma curiosidade muito grande assim, para saber como é que são as coisas aqui fora, né, do mundo deles e tal. Então, depois que você conhece bastante a língua e a cultura, né, aí você está apto para dar outros voos, né, dentro do ministério. E um deles é esse da tradução da Bíblia. Eu estou trabalhando com a tradução da Bíblia agora. Tem que saber bastante de teologia, bastante de... Na verdade, outros aplicativos, tem tanto aplicativo hoje em dia que ajuda, né, no processo da tradução. Eu não sei grego, por exemplo, que é o Novo Testamento originalmente na língua grega. Eu não sei grego, mas tem vários aplicativos que te mostram lá o que o grego está dizendo, como é que você entende essa palavra escrita, né? Então eu trabalho basicamente com os indígenas e estudando o texto e olhando esse processo da tradução para cada etapa, né? Tem uma escadinha que a gente chama de passos a dar. E a gente vai fazendo esse processo da tradução até o livro estar concluído e todo mundo falar, tá legal, pode distribuir. Eu amo Friburgo de verdade, né? Minha cidade, eu falo que é a minha cidade natal.
Gosto daqui, gosto do clima, gosto de estar aqui. Uma das coisas minha favorita quando estou aqui é andar no Alberto Brown. Mas assim, é uma coisa... Sim, eu venho, visito e quero ir embora. Não quero ficar mais. Eu acho que o que me ia definir assim melhor era a minha vontade, o desejo no meu coração de obedecer a Deus, né? Por isso eu saí de Friburgo e fui morar em Roraima. E acho que é basicamente isso, a obediência a Deus é o que eu quero fazer sempre, né? Narco jaro de uma rainha, Deus iria Deus etan de ruach mojaro jai ibatan aberki. Porque eu quero obedecer a Deus, essa é a minha verdadeira palavra.